A invasão da Rússia por Napoleão Bonaparte em 1812 é retratada como um erro estratégico ditado por arrogância e subestimação do clima. No entanto, sob a superfície dessa narrativa, há uma intrincada rede de pressões econômicas, manobras bancárias e uma guerra financeira invisível que moldou o destino da Europa. Para entender o colapso da Grande Armée, é preciso mergulhar nas sombras do poder monetário, onde banqueiros, especuladores e governos teceram um jogo de risco que definiu o século XIX. O bloqueio continental de 1806, decretado por Napoleão Bonaparte para asfixiar a economia britânica, foi um experimento de geopolítica econômica sem precedente. A Grã-Bretanha, porém, respondeu com um contra-bloqueio naval, estrangulando o comércio europeu. A França, dependente de importações de matérias-primas, viu sua indústria definhar. O Banco da França, sob controle de Napoleão, imprimia papel moeda sem lastro em ouro, gerando inflação e desconfiança internacional. A Rússia, porém, tornou-se o elo fraco. A aristocracia russa, endividada e dependente das exportações de cereais para a Inglaterra, burlava o bloqueio com conivência do czar Alexandre I. Navios britânicos carregados de ouro e tecidos atracavam em portos russos sob bandeiras neutras. O financista Gabriel Julien, um dos arquitetos do sistema monetário francês, alertou Napoleão. Sem forçar a Rússia a cumprir o bloqueio, o franco entraria em colapso. A invasão, portanto, não era apenas uma questão geopolítica, era uma tentativa desesperada de salvar a economia francesa da implosão. Para mobilizar mais de 600 mil soldados de 20 nacionalidades, Napoleão precisava de 200 milhões de francos, o equivalente a 40% do PIB francês da época. Sem reservas de ouro, o Império recorreu a esquemas financeiros arriscados. Títulos de guerra vendidos a banqueiros como os Rothschilds, prometendo juros altíssimos em troca de capital imediato. Esse título, porém, eram lastreados em promessas de saque de territórios futuramente conquistados. Na Prússia e na Áustria, já esgotadas por guerras anteriores, Napoleão confiscou cereais, cavalos e metais preciosos, aprofundando a pobreza local e alimentando revoltas. Famílias bancárias como os Baring e os Bettmann, na Alemanha, compravam ouro russo e prussiano no mercado negro, vendendo-o à França com margens de lucros exorbitantes. Ovrad, o gênio financeiro por trás da logística, criou um sistema de créditos circular. Ele emprestava ao governo francês usando como garantia futuros saques na Rússia. Quando o exército francês finalmente invadiu, em junho de 1812, já estava hipotecado a credores que duvidaram de seu sucesso. Enquanto Napoleão marchava para o leste, o czar Alexandre I recebia ajuda discreta da Grã-Bretanha. Por trás da resistência patriótica russa, havia um fluxo constante de libras esterlinas. Através do banco, o governo britânico enviou 3 milhões de libras esterlinas, cerca de 15% do orçamento anual do Reino Unido, a São Petersburgo, disfarçadas como investimento em minas nos Urais. A Suécia, sob influência britânica, forneceu canhões fabricados na Inglaterra à Rússia. Espiões pagos por comerciantes de Londres infiltravam-se no quartel-general francês, revelando rotas de suprimentos a generais russos. A inteligência britânica sabotou contratos de Napoleão com o Império Otomano, garantindo que os turcos não atacassem a Rússia pelo sul. O general Mikhail Kutuzov, comandante russo, não era apenas um estrategista militar, era um gestor de recursos. Ele usou o ouro britânico para pagar camponeses a queimarem suas próprias colheitas e vilas, implementando a tática de terra arrasada. Cada celeiro incendiado era ironicamente financiado por banqueiros de Londres. Quando as tropas francesas chegaram em Moscou, em setembro de 1812, encontraram a cidade deserta e em chamas. Napoleão esperava que a captura da capital forçasse Alexandre I a negociar. O que ele não sabia é que Moscou já não era o centro financeiro da Rússia. O tesouro imperial havia sido transferido para Kazan, sob a escolta de banqueiros alemães contratados pelo czar.
A ilusão de vitória desmoronou quando os franceses descobriram que os armazéns de Moscou, supostamente cheios de trigo e armas, estavam vazios. Ovra havia garantido a Napoleão que o saque da Rússia pagaria a campanha, mas os números eram fictícios. A grande armée, sem comida e com soldados usando uniformes de verão no inverno russo, tornou-se um símbolo de como a ganância financeira superou a realidade logística. A retirada da Rússia, iniciada em outubro de 1812, foi um grande desastre, um verdadeiro massacre. Dos mais de 600 mil soldados, menos de 100 mil sobreviveram. O colapso, porém, não foi apenas militar. Sem o ouro russo para lastrear sua moeda, a França enfrentou a hiperinflação. Camponeses e soldados amotinaram-se ao receber pagamentos em papel moeda sem valor. Famílias como os Rothschild compraram títulos de dívidas francesa a 10% de seu valor, revendendo-os após a restauração Bourbon com lucros de 300%. Nathan Rothschild, em Londres, financiou a coalizão antinapoleônica, consolidando seu império. Com a França arrasada, a libra esterlina lastreada em ouro das colônias tornou-se a moeda global. A cidade de Londres substituiu Paris como centro financeiro do mundo. A campanha russa revelou um princípio eterno. Guerras são, antes de tudo, negócios. Napoleão, o gênio militar, subestimou que banqueiros não têm pátria. Credores franceses e britânicos colaboraram entre si, emprestando a ambos os lados para maximizar os lucros. Nathan Rothschild soube da derrota francesa semanas antes dos governos, graças a uma rede de informações, lucrando na bolsa enquanto nações choravam seus mortos. A falência francesa pós-1812 permitiu que potências estrangeiras ditassem políticas internas, um precedente para o colonialismo financeiro do século XIX. A campanha russa não foi um mero erro tático, foi um marco na história do capitalismo global. Ela mostrou que bancos centrais controlam conflitos. O Banco da Inglaterra, ao financiar a Rússia, mostrou como instituições poderiam substituir exércitos na conquista de nações. A especulação com títulos de dívidas e metais preciosos durante a campanha antecipou o complexo industrial militar moderno. A história se repete. De 1812 ao ano de 2008, crises financeiras e guerras seguem o mesmo roteiro. A ambição, a alavancagem descontrolada e um colapso pago pelo cidadão comum. Napoleão pode ter perdido para o inverno russo, mas a verdadeira derrota foi da humanidade para um sistema onde o lucro prevalece sobre a vida. Uma lição que 2 séculos depois ainda não aprendemos. Aproveite este momento para se inscrever em nosso canal. Faça parte do grupo de assinantes e tenha acesso a conteúdos exclusivos, vídeos diferenciados e benefícios especiais disponíveis apenas para membros. Assim como muitos já fazem parte, você também pode se juntar a essa comunidade e aproveitar todas as vantagens. Não fique de fora, assista aos vídeos relacionados, curta, comente e compartilhe. Sua participação e apoio são fundamentais para continuarmos produzindo conteúdos de qualidade